O anime começa com o protagonista se apresentando, dizendo que seu nome é Hokuto Tsuki e que ele vai contar sua história de como ele enfrentou inúmeros delinquentes para conseguir a vida ideal na sua escola. Então o anime começa mostrando o protagonista sendo zoado por uns alunos do colégio, jogando comida para que ele pegue com a boca, e ao pedir para eles pararem com isso, eles não obedecem e continuam, caindo na risada quando ele erra e não consegue pegar a comida que ele jogou. Então depois de zoarem com o prota, eles falam que ele já pode sair dali. Então ele fala que para os delinquentes dessa escola, principalmente pro líder, ele não passa de um brinquedo de mastigar. E ao sentar junto de seus amigos, eles perguntam se ele está bem, e ele fala que sim. Então o prota fala que apesar dos problemas, ele tem sorte de ter bons amigos. E de repente, ao ouvirem a risada de uma das meninas, ao olharem, eles percebem que ela está com as pernas à mostra, e ao olharem, ela acaba percebendo e fala pro seu namorado que eles estão olhando para ela. Então ele pergunta o que eles estão fazendo, dizendo que se eles fizerem isso de novo, eles vão se arrepender. E o prota continua dizendo que na sua escola há muitos delinquentes e por isso sempre acaba sobrando para eles, já que eles são os alunos mais fracos dali. Então ele fala para si mesmo que está tudo bem, que só basta que ele aguente mais um pouco. Só que na verdade não é bem isso que ele pensa, já que ao ir do banheiro, ele se revolta dizendo que tá tudo bem o escambau, mandando todos eles se ferrarem, e continua se queixando dizendo que o mundo é injusto, e como é que delinquentes, mesmo fazendo coisas erradas, podem sair por cima, enquanto eles só se ferram, dizendo que ele não está pedindo muito, já que a única coisa que ele quer é poder aproveitar melhor o seu ensino médio. E enquanto eles se lamentam dentro de um dos banheiros, de repente eles escutam uma conversa do lado de fora sobre o namorado da garota virar líder do colégio quando for pro terceiro ano, por isso o cara quer que ele entre pra sua gangue. Então ele responde que vai pensar no assunto, e isso acaba deixando os três ainda mais revoltados. Então um deles propõe a ideia deles irem na casa do Rikudo, jogarem videogame, e ao chegar em casa, o prota acaba tendo uma surpresa, já que ele recebeu um pacote do seu falecido avô. Então ao abrir, ele vê que tem um tipo de pergaminho dentro, e com ele uma carta direcionada pro prota, que ao ler, vê que a carta diz assim, que se você está em perigo, use o pergaminho, que tem certeza que ele vai te ajudar. Então eles perguntam como é que era o avô dele, e ele fala que não se lembra muito, já que ele morreu quando ele era bem pequeno, só que por algum motivo, ele lembra do que ele disse pra ele, sobre uma vez quando ele desabafou sobre estar sendo maltratado na escola, se culpando por ser fraco e medroso. Então seu avô falou pra ele não se preocupar com isso, já que ele tinha certeza que ele seria alguém que muitas pessoas iriam gostar bastante. Então eles perguntam se ele não disse nada sobre o pergaminho, e ele fala que pensando bem, ele já tinha ouvido ele dizer que havia um tesouro da família passado por gerações, que era um pergaminho que vem da era Heian, cheio de feitiços que eles costumavam usar. Então ele se questiona o porquê isso apareceu agora, e o que ele quis dizer sobre ele estar em perigo, mas o seu colega fala que a mensagem foi bem clara, já que tudo isso tem a ver com sua vida no colégio, já que lá é praticamente parecido com um campo de guerra. Então ele fala para ele usar a magia do pergaminho para se livrar dos delinquentes e finalmente poderem aproveitar a sua vida escolar. Só que ele ainda não sabe como é que ele pode usar esse pergaminho para isso. Então de repente, um brilho no formato de pentagrama aparece. Então ao olharem para a testa do prota, eles percebem que o pentagrama foi parar bem no meio da sua testa. Então no dia seguinte, enquanto ele ia pro colégio, ele fala que não faz ideia que tipo de habilidade ele ganhou, mas não tem dúvidas de que vai ser algo muito incrível. Então de repente, ele acaba sendo abordado por uns delinquentes que pedem para ele passar todo o seu dinheiro. Então se virando, ele fala para eles que é melhor eles não fazerem isso, dizendo que ele herdou grandes habilidades do Onomigi, dizendo que ele possui grandes habilidades. Só que de repente ele acaba levando um soco bem no meio da cara. Então eles se aproximam e falam para ele mandar ver. E isso deixa ele completamente apavorado. Então a namorada do delinquente fala para eles deixar ele lá, já que não tem porquê aborrecer ele. Isso acaba deixando o prota meio confuso, só que ele não dá muita importância e vai pro colégio. E ao chegar lá, o líder dos delinquentes fala que hoje
ele vai dividir o seu almoço com eles. E ao se aproximarem para ver o que ele trouxe, a namorada dele manda ele parar com isso. Então ao perguntar pra ela o que ela tem, ela fala que não é nada e diz pra eles baterem no amigo do Prota dessa vez, já que eles bateram nele no dia anterior. Então o Prota fala pros seus amigos que tem alguma coisa errada acontecendo hoje, já que desde cedo coisas estranhas estão acontecendo com ele. Então ao olhar pro lado, ele vê que a namorada do delinquente estava olhando pra ele. Isso deixa ele meio confuso. Então ele corre pro banheiro com seus colegas para dizer o que ele acha que está acontecendo e diz que provavelmente as garotas o estão ajudando, já que a mesma coisa aconteceu hoje cedo quando ele estava indo pro colégio e uns caras tentaram roubar o seu dinheiro. Só que eles acham que isso não passa de coincidência. E o Prota também acha que só deve ser isso. Então de repente, enquanto eles conversavam, eles escutam umas batidas na porta do banheiro. Então o Prota se aproxima e ao perguntar quem é, a garota fala que ela é a Tsubaki, a namorada do líder dos delinquentes. Então ela começa a dizer que sabe que tem feito coisas ruins com ele e pede desculpa, dizendo que não vai mais fazer isso de novo. Então ela se despede e sai correndo dali. E os seus colegas, junto com o Prota, ficam incrédulos, tentando entender o que foi que acabou de acontecer. Enquanto isso, no meio da cidade, uma delinquente anda pela rua e ao ouvir uns caras conversando sobre uma briga, ela se aproxima e pergunta a um deles se é ele que manda ali. Só que ao invés de responder, ele começa a tirar uma com a cara dela. Então de repente, ela pega o bastão de madeira que ela segurava com a mão e acerta ele em cheio na cabeça dele. Então os outros delinquentes se aproximam perguntando o que ela acabou de fazer e dizem que ela vai pagar por isso. Enquanto isso, o Prota, caminhando pela rua, fala que tem alguma coisa de errado acontecendo e ele precisa saber o que é. Então um colega do Prota pergunta se eles já perceberam o que está acontecendo, já que toda vez que alguma garota passa perto deles, elas não param de encará-los. E isso é provavelmente por causa do protagonista, já que elas gostaram dele. Só que o Prota acha isso completo absurdo. Então o amigo dele continua dizendo que o único problema é que todas elas, as que encararam ele, são todas delinquentes. Então o Prota se questiona o que diabos é que está acontecendo. E bem nessa hora, o delinquente da sua escola vai até ele, perguntando o que diabos foi que ele fez com a sua namorada. E ele rapidamente responde que não fez nada. Então ele pega o celular dela e pergunta por que diabos ele está na foto de papel de parede dela. O que deixa o Prota completamente chocado e ainda mais confuso com tudo que está acontecendo. E seu amigo explica que a magia do seu pentagrama deve ser real, já que não deve ter nenhuma outra explicação para tudo isso que está acontecendo. E fala para ele tentar se lembrar do que o seu avô tinha dito para ele, dizendo que aquela magia faz com que garotas más se apaixonem por ele. Então, completamente em pânico, o protagonista sai correndo dali. E nessa hora ele dá de cara com a delinquente estava prestes a brigar com um par de gangues em um bairro da cidade. E ao olhar para ele, instantaneamente ela também acaba se apaixonando por ele. E no lugar onde ela estava, ela acabou derrotando todos os delinquentes. E eles apanharam tanto que foi necessário chamar uma ambulância. Então um dos bombeiros, ao se aproximar deles, pergunta quem foi que fez aquilo. Só que um deles entra em pânico e nem consegue responder direito à pergunta, dizendo que ela não era nenhum humano, que era praticamente um tipo de monstro. Então no dia seguinte, o Prota fala que isso tudo acabou saindo do controle, já que ele não sabia que a garota com que ele se esbarrou ontem estudava na mesma turma que ele. E os delinquentes estão se questionando quem é aquela garota e por que ela está sentada ao lado do Prota. E por que ela está sentada ao lado do Prota. Então o namorado dela fala que acha que rolou alguma coisa entre ela e o protagonista, só que ela rapidamente nega, dizendo que não aconteceu nada. Então eles falam que de todo modo eles têm que ir lá dar um toque nela para que ela possa se ligar. Então amigos dele tomam a iniciativa e vai até ela, a interrogando, perguntando qual é o seu nome. Só que ela o ignora completamente. Então ele fala pra ela não fazer isso e pergunta de novo qual é o seu nome e quem diabos ela é. Então ele se vira pro Hokudo e pergunta se ela é conhecida dele e manda ele fazer ela se apresentar. Então ao falar com ela, ela rapidamente o responde. Isso deixa tanto ele quanto o delinquente completamente espantados.
E seu amigo fala que agora está tudo confirmado, já que a magia do seu pentagrama faz com que as garotas e delinquentes se apaixonem por ele instantaneamente, e não resta nenhuma dúvida sobre isso. Então o delinquente pega o amigo do prota e pergunta o que ele está sussurrando ali, e dá um soco na sua cara. Então a delinquente pergunta pro prota se o nome dele é Hokudo, e ela fala que seu nome é Himawari Hana, e que é a primeira vez que ela vai pro colégio desde quando ela se matriculou. Então o valentão se irrita e fala para ela não ignorá-lo, e erguendo o punho, ele acerta o prota com um soco, o que faz com que ela fique completamente irritada. E de repente, ele acorda na enfermaria, junto com seu colega delinquente e a namorada dele. E ao perguntar onde ele está, ela fala que ele está no hospital. Então ele pergunta se ele se machucou. Ela questiona se por acaso ele não se lembra de nada. E ela pergunta se ele lembra da garota estranha que foi até a aula. E ao tentar se lembrar dela, a última imagem que ele tem é de uma cara completamente assustadora, o que faz com que ele entre em pânico. Então o namorado dela manda ele parar de frescura, dizendo que odeia gente fraca. Só que ele também está curioso para saber quem é essa garota, já que ele percebeu que ela não é nem um pouco fraca. Enquanto isso, depois daquela confusão toda, o prota saiu correndo e fugindo, fala que não tem como ele ficar sentado do lado daquela garota, já que ela é um completo monstro, e que por isso ele vai mudar de escola. Enquanto isso, os colegas dele vêm logo atrás, se questionando o que vai acontecer com eles. E pulando na direção do prota, um deles acaba o segurando, dizendo que para eles já será crítico, mas se ela reagir, a partida dele vai ser ainda pior. Então o prota pergunta por que ele está preocupado com a atitude daquela garota monstro, e ele pergunta se ele realmente falou isso, questionando se ele vai fugir e abandonar uma garota em perigo. Isso faz o prota ficar meio reflexivo, dizendo que ele não sabe como é o comportamento de uma garota, já que a vida toda ele praticamente não interagiu com nenhuma, então ele não sabe como é esse tipo de comportamento. E se ele não entende o comportamento de garotas normais, muito menos ele vai conseguir entender o comportamento de garotas delinquentes, já que esse tipo de mulher inverte completamente os papéis de que mulheres são indefesas e que devem caminhar atrás dos homens. Só que isso não faz diferença, já que todas elas têm seu aparato feminino, e ela não é diferente, o que faz com que ela também seja uma garota. Então bem nessa hora, ela aparece atrás dele e já pede desculpa, mas ele logo toma a frente e fala que ela só fez aquilo por causa dele, e por isso ele ficou feliz, já que de certa forma ela tentou protegê-lo. Enquanto isso, no hospital, o delinquente da sala encontra um dos delinquentes que levou uma surra da garota monstro e pergunta para ele se o boato de que sua gangue foi completamente derrotado é verdade, e ele fala que sim. E ao perguntar quem foi que fez isso, ele fala que foi a Himawari Hana, e o prota fala que já conhece ela, dizendo que ela estuda na mesma turma do seu colégio. Então ele continua falando que quanto mais ele descobre sobre ela, mais assustado ele fica, dizendo que sozinha ela acabou com gangues e desmantelou a família Yakuza, e tudo isso ela acabou fazendo sozinha. Então ele pergunta para ele o que ela quer com isso, e ele fala que ela não tem objetivo nenhum, dizendo que o que mais assusta nela não é a sua força descomunal, mas a maldade que tem dentro dela. E diz que quando ele questionou ela perguntando o porquê que ela fez aquilo, ela respondeu que só fez isso porque estava meio irritada. Então ele continua dizendo que ela olhava para ele como se ele não fosse um ser humano, já que para ela todo mundo não passa de um inseto. E ele continua falando que não é como se isso fosse possível, mas qualquer um que tenha Hana como aliada vai ser invencível. Enquanto isso, o prota, falando pra ela, diz que vai protegê-la dos delinquentes do colégio, dizendo que aposta que eles vão querer se vingar, e sabe que isso não vai ser fácil, mas se ele não resolver isso logo, nunca vai poder aproveitar os seus dias no colégio. E se pra isso ele vai ter que enfrentar os delinquentes, não tem problema, já que ele é um homem. Então, segurando sua mão, ela pergunta se ele não gosta de delinquentes, e ele fala que sim, e diz que amanhã, bem cedo, ela vai acabar com todos eles, e ele percebe que ela não ouviu nada do que ele disse. Então no dia seguinte, o prota fala que ele tinha dito tudo aquilo de proteger ela, mas ele não sabe como ele vai fazer isso. Então de repente, um bando de garotas delinquentes se aproxima do protagonista. Então de repente, ao sentirem uma presença assustadora, elas saem de perto dele, e ele já percebe logo que foi a Hana que fez isso. Então ela se aproxima dele
e o cumprimenta. Ele pergunta se ela se lembra da promessa que eles fizeram ontem, de que ela não pode bater em ninguém do colégio. Então mais tarde no banheiro, ele fica se questionando o porquê que ele fez aquilo, se questionando como ele poderia proteger uma garota tão assustadora como ela. Então seu amigo fala para observar a situação de maneira diferente, já que agora a Hana é sua aliada, e por isso os capangas do Dinuma os deixaram em paz. E por isso, sem querer, ele acabou ajudando eles a darem um passo mais perto da sua vida escolar ideal. Por isso, ele tem que enxergar a situação de forma mais positiva. Então, ao sair do banheiro, o Iruma já está o esperando e já pergunta o que foi que ele fez. Então ele puxa ele pela camisa e o questiona por que do nada todas essas garotas estão pagando pau pra ele. Então seu colega fala pra ele parar com isso, já que se ele mexer com o Prota, a Hana vai aparecer e acabar com a raça dele. Só que ele manda ele ficar quieto, dizendo que ele odeia fracotes e não tem nada mais que ele odeie do que um fracote cheio de si como ele. E saindo dali, ele fala pro Prota começar a rezar. Então eles falam pro Prota pedir ajuda da Hana. Então ele vai até ela e diz que precisa pedir um favor. E ao olhar pra ela, ele percebe que ela está com uma cara toda arranhada e suja. Então ele pergunta o que foi que aconteceu. Então ela fala que uns caras apareceram e falaram algo sobre a gangue deles ter sido triturada. Então eles pegaram e bateram nela. Então ela fala que ela quer saber o que ele quer que ela faça, dizendo que ela faz qualquer coisa por ele. Só que ele pergunta pra ela se ela vai ficar bem, dizendo que ela é bastante forte. Então ele pergunta se esses caras eram mais fortes que ela. E ela fala que não, que eles eram fracos como insetos. Então ele pergunta como é que eles conseguiram deixar ela desse jeito. E ela fala que é porque ela fez uma promessa pra ele. E por isso, ela não fez nada, para que assim pudesse manter a sua promessa. Isso deixou o Prota bastante surpreso, dizendo que uma garota como ela deixou que a machucassem para que pudesse manter a sua promessa. E ele não pode deixar isso barato. E ainda assim, ele ia pedir para que ela quebrasse a sua promessa por causa dele. Só que agora, ele precisa resolver isso sozinho. Então ele vai até o telhado da escola, desafiando o líder da sala, dizendo que ficou impressionado, já que ele nunca pensou que ele teria coragem de desafiá-lo. E assim termina o primeiro episódio. Curta e comente para a parte 2 e não se esquece de se inscrever no canal. Até!